Muito bem, internautas, nós estamos com mais um G5 Entrevista para falar sobre assunto do seu interesse. E o tema de hoje é habitação. Vamos falar da cidade de Aparecida de Goiânia, é por isso que a gente convidou o secretário de Habitação de Aparecida, o Biraci Silva, mas ninguém conhece ele por esse nome, viu? Se eu falar agora, você vai saber de quem eu estou falando, Bira Contador. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para falar de um tema extremamente importante e necessário, que é a habitação. Falando de habitação, a gente está falando de casa própria, a gente está falando de dignidade humana, e em Aparecida de Goiânia não é diferente. Há poucos dias vocês entregaram aí uma parte, né, a última fase do programa Minha Casa Minha Vida lá em Aparecida. Veio o ministro das Cidades, a ministra da Mulher. Gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, desse residencial que vocês entregaram ali em Aparecida de Goiânia, mas demorou muitos anos para concluir, né, secretário? Exatamente. O Chácara São Pedro é um empreendimento de 900 unidades, ele foi construído na modalidade entidades, são 3 entidades, cada uma construiu 300 apartamentos. Lá em 2016 houve a paralisação do programa Minha Casa Minha Vida e desde então havia uma vontade política e uma necessidade muito grande de terminar esse empreendimento. Então foram colocados todos os esforços possíveis para que a gente conseguisse os recursos necessários para que essas famílias pudessem estar como estão hoje, felizes, contemplados, e a gente sabe que hoje a moradia é um anseio da maioria da população brasileira. Chácara São Pedro é o último empreendimento do Minha Casa Minha Vida contratado, ainda lá no governo Lula e Dilma, e agora nós estamos buscando novas parcerias para que a gente possa também contemplar outras centenas e centenas de aparecidenses que precisam de moradia popular. O que acontece que demora tanto tempo para se construir essas casas? Alguns a gente vê que é até rápido, mas há processos que passam anos. Por exemplo, essa durou mais de 10 anos para ser entregue. Olha, moradia popular realmente é um processo que é de médio e longo prazo. Um empreendimento como aquele poderia ter sido entregue lá em 2018, e como houve o afastamento da presidente Dilma e entrou um outro governo, tem as suas políticas próprias, a sua vontade de fazer ou deixar de fazer, nesse caso deixaram de fazer, e realmente é um prejuízo muito grande. Moradia popular, você precisa identificar a pessoa com o perfil para receber, isso é feito logo no início, principalmente nessa modalidade de entidades, e eles criam a expectativa de morar com qualidade, com segurança, muito rapidamente. Infelizmente, no caso do Chácara São Pedro, nós perdemos muito tempo em função dessas questões da política que aconteceu nos últimos anos no Brasil. O fato é que, desde 2020 para cá, foi feita uma força-tarefa, uma vontade política muito grande, encabeçada pelo vereador William Panda, pelo ex-prefeito Gustavo Mendanha, pelo deputado federal professor Alcides. Vale salientar que dos 17 deputados, 14 assinaram para que fossem destravadas as verbas que estavam em Brasília, e nós tivemos agora a alegria de entregar as últimas 300 unidades, e as pessoas que ali tiveram o privilégio de receber estão muito felizes. Nós temos monitorado a mudança que está acontecendo, ainda está acontecendo, as pessoas receberam a chave, está naquela fase de mudança, e a felicidade das pessoas está a olhos vistos. Então, moradia popular é uma política necessária e é preciso que a gestão pública, seja municipal, estadual e federal, tenha prioridade para que essas pessoas continuem recebendo. Aí a gente tem um problema muito sério no Brasil também, acontecia muito, eu não sei como está o andamento agora, de pessoas que recebiam essas casas, depois de um tempo acabavam vendendo, né? E aí voltavam para o aluguel de novo e tentavam se inscrever novamente para conseguir uma nova moradia. Como tem sido feita essa fiscalização, a retomada dessas casas, de quem realmente não precisa, porque você está vendendo porque não precisa do imóvel, né? Como está a fiscalização por parte da prefeitura? Olha, nós recentemente, no início do mês de fevereiro, fizemos uma ação no Buriti Sereno, que é um empreendimento de 834 unidades que foram entregues, e a gente recebeu muitas denúncias de que haveria um mau uso do imóvel. O programa detecta isso e a gente busca fazer os relatórios técnicos, encaminhar para a Caixa Econômica Federal, para que junto ao Ministério Público Federal possa ser feita a retomada e a recolocar esse imóvel à disposição daqueles que ficaram no cadastro de reserva. É lamentável que isso acontece, existe aí um crime e nós, enquanto agentes fiscalizadores, precisamos estar atentos para que a gente não deixe isso se propagar e virar uma regra. Nossa visita ela foi surpresa e a maioria das pessoas nos parabenizaram. Falou, olha, porque a gente sabe
que tem o comércio, o aluguel, às vezes o imóvel é cedido para terceiro, e tudo isso é vedado do edital do Minha Casa Minha Vida. O fato é que nós temos por obrigação, sim, fiscalizar para que não aconteçam esses atos, até porque quando se faz o sorteio, você às vezes frustra muitas pessoas que não tiveram o privilégio de ser sorteado. Lá, nesse caso, 834 unidades, foram sorteadas mais de 1.500 pessoas. Muitas não se habilitaram, é um processo rigoroso de visita técnica social, é um processo em que, mesmo depois que a gente faz as visitas, a Caixa faz um grande pente fino a nível federal para saber se a pessoa já teve outro imóvel com incentivo, subsídio, se tem outro imóvel no nome, e mesmo assim algumas pessoas, às vezes tendo a oportunidade de ser contemplada, ainda vende, e aí a gente precisa combater isso. Nós estamos encaminhando todos os casos para o Ministério Público Federal, para a Caixa Econômica Federal, para que a gente possa retomar esses imóveis e colocar ele à disposição daquelas pessoas que verdadeiramente precisam. O senhor falou em mau uso, então quer dizer que não é só vender a casa. O que significa o mau uso? O mau uso é caracterizado pela locação do imóvel, pela cessão para uma pessoa que não seja de primeiro grau, pela venda ou pelo abandono. Então, isso está previsto no edital e essa condição ela é detectada quando a gente, nas visitas, encontra um terceiro ou alguém que alugou ou alguém que comprou. Então, essas particularidades é a característica principal do mau uso, e aí sim o edital prevê que esse imóvel pode ser retomado. Aquele que vendeu o imóvel, ele comete crime, pode ser inclusive colocado como estelionato. Por quê? Porque o imóvel fica por 10 anos em favor daquele beneficiário sem que ele possa vender. Depois de 10 anos ele tem a quitação do imóvel e aí sim ele pode fazer as movimentações, as vendas, as reformas, enfim, o que ele precisar fazer com aquele imóvel. Mas durante esse período fica vedado essas práticas de venda, de cessão, de uso, de locação dos imóveis que foram do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. O senhor falou também uma fila muito grande. O déficit hoje lá está em 25 mil? Olha, sim, hoje nós temos um grande déficit e com essa notícia da retomada do programa deve aumentar muito mais. Todo dia nós estamos recebendo centenas e centenas de famílias que estão se inscrevendo na Secretaria de Habitação já percebendo que haverá retomada e há um interesse muito grande do município de Aparecida de Goiânia. O prefeito Vilmar nos determinou que buscasse, junto ao Ministério da Cidade, todas as maneiras de trazer para Aparecida um grande número de unidades para que possamos contemplar essas pessoas. Diante disso tudo, naturalmente virá a procura, a demanda aumenta. E nós também estaremos fazendo brevemente um grande recadastramento, porque muitos dos que estão hoje no nosso cadastro, alguns já mudaram de cidade, outros podem até ter sido contemplados em outros programas, de forma que hoje a gente tem esse número sim, é uma demanda muito grande de 20 a 25 mil famílias que precisam de moradia no município de Aparecida. Eu estou falando em mais casas. O senhor esteve em Brasília com o ministro das Cidades, Jader Filho, conversando justamente sobre isso. O que ficou definido lá? Tem alguma posição, alguma notícia boa para Aparecida? Olha, nós nos colocamos como um dos primeiros municípios a se manifestar para fazer a contratação desses empreendimentos. Tivemos lá com o secretário Hildo Rocha, ele esteve em Aparecida na entrega do Chácara São Pedro, conhece a nossa realidade e sabe que a Aparecida de Goiânia tem um bom relacionamento com a Caixa Econômica e cumpre os compromissos que são firmados. Então, ele colocou à disposição para que a Aparecida possa ser um dos primeiros municípios de Goiás para contratar e começar a empreender já no próximo ano, se Deus quiser, teremos novidade de entrega, porque o município colocou à disposição, inclusive, algumas áreas para ser a contrapartida para que o Ministério da Cidade possa colocar os recursos necessários junto à Caixa Econômica para que a gente construa novas unidades. Como nós sabemos, nós temos, como a Aparecida sempre está na frente, nós temos um empreendimento paralisado no município de 272 unidades e o ministro ficou compromissado de que a gente fosse mais vezes lá em Brasília para retomar isso o quanto antes. A Caixa Econômica Federal vai estar nos recebendo semana que vem, junto com a presidente da AGARC, que é a associação que vinculou-se para a construção desses empreendimentos, e nós acreditamos que com esse apoio político do secretário Hildo e com a vontade política que o prefeito Vilmar
tem colocado, nós não teremos dificuldades para implantar em Aparecida e retomar, principalmente, essas 272 unidades lá no Jardim Miramar, que é uma região que precisa receber esse empreendimento também. A Minha Casa Minha Vida, para quem não tem casa, para quem mora de aluguel, é um sonho de conquistar. Mas também há outros sonhos que é também da regularização de imóveis. Inclusive, a Prefeitura tornou realidade para 136 famílias recentemente o sonho de regularizar o imóvel, que por exemplo, se eu quero refinanciar minha casa, eu refinancio. Ser proprietário mesmo daquele local, né? Há previsão de mais entrega de títulos para essas famílias? Como está o andamento disso dentro da Secretaria? Olha, hoje a Secretaria ela foi reaparelhada, reconstruída justamente e principalmente para isso. Até porque nos anos passados não existia uma política definida a nível federal de construção de novas unidades. Então, o ex-secretário, o atual vereador William Panda, teve como missão reestruturar aquela secretaria para que a gente pudesse regularizar os milhares de imóveis que o município de Aparecida fez a doação no passado, e essas famílias, muitas há 30, 20 anos, estão aguardando ansiosamente por essa regularização. Utilizando-se da REURBS, a Lei 13.465, a gente está, sim, já num processo muito avançado de cadastro, de entrega, e recentemente tivemos o privilégio de entregar títulos e escrituras, ou seja, já definitivo para que essas pessoas se sintam proprietárias. Todo mundo sabe que a escritura ela traz segurança jurídica, as pessoas podem, como você muito bem disse, fazer financiamento, vender, se for o caso. Muitas das famílias lá são pessoas idosas que dizem assim, olha, eu queria muito vender isso para ir para o interior, às vezes, e não tinham a escritura, o que desvaloriza o imóvel. Então, diante dessa ação que a Secretaria de Habitação está promovendo, ela traz valorização para os imóveis. A regularização traz benefícios de todas as formas. Inclusive, hoje penaliza-se, por exemplo, os cartórios não recebem porque os contratos são de gaveta, não há imposto de transmissão nas vendas. Exatamente. Então, nós estamos com a estrutura montada, uma equipe extremamente dedicada para que a gente consiga cumprir as primeiras partes dos editais de convocação. São 3 editais e nessas primeiras fases são quase 4.500 imóveis que serão regularizados. Muitos, agora brevemente, nós temos uma boa notícia para a região do Jardim Tiradentes, são 219 escrituras que está na fase final para ser entregue. Nós temos o Parque Montreal, que nós vamos entregar brevemente. O nosso Serra Dourada, nós temos também pessoas para se receberem, de forma que a cidade como um todo está sendo contemplada e nós vamos brevemente definir novas etapas e novos imóveis, porque esses imóveis que foram doados, eles foram doados na cidade inteira, não foram conjuntos habitacionais. O município fez doações de 5 lotes no local, uma área que precisa fazer o projeto de regularização, a topografia, o desmembramento, e isso tudo, até a existência e a aplicação da lei, ficava muito complicado, porque dependia muito do custo financeiro, e a REURBS veio justamente para fazer com que esses imóveis possam ser colocados verdadeiramente a condição jurídica favorável àqueles que moram neles há muito tempo. E uma outra boa notícia também, a Prefeitura prepara um projeto de lei para instaurar o aluguel social lá no município. Como vai funcionar isso? Olha, nós temos hoje em Aparecida algumas situações críticas. Tem alguns moradores que estão em área de risco e nós estamos atendendo hoje as decisões judiciais. Porque hoje, se o município se colocar para pagar o aluguel para todas as pessoas que se encontram, o gestor vai se encontrar com a improbidade administrativa. Então, nós solicitamos à Casa Civil que encaminhasse, estudasse um projeto de lei para que pudesse legalizar via Câmara Municipal o aluguel social, para que a gente atenda aquelas pessoas que não estão judicialmente levando o processo contra a Prefeitura, mas que têm risco iminente. Então, tem pessoas que estão na área de risco, que está com, às vezes, moradia interditada, que nessa época de chuva sabe que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Nós antecipamos a isso, mas foi muito bom saber que agora, com o relançamento do Minha Casa Minha Vida, o governo federal também vai colocar o aluguel social através do programa, o que nos diz que nós estamos no caminho certo. Então, a gente vai aguardar que esse projeto seja encaminhado à Câmara Municipal, nós vamos debater com os vereadores para que a gente possa, juntamente com o orçamento federal,
aí sim atender um número muito maior de pessoas. Esse programa do governo federal, a princípio, trata-se de pessoas na condição de rua, mas nós temos que tratar também daquele que está na iminência de ir para a rua, porque a gente sabe que, nesse momento, a economia ainda prejudica, não está gerando a quantidade de empregos necessárias, e muitas pessoas que pagam aluguel, ou ele vai para a rua, ou às vezes vai para um assentamento, ou para um local não adequado de moradia. Tomara que as diretrizes que vão ser colocadas agora, através dessas portarias até o final do mês, dê oportunidade para que a gente realoque essas pessoas que estão nessa condição hoje no município de Aparecida. E o governo do estado, quando se fala em moradia, o governo federal tem programa, a prefeitura tem programa, o governo do estado também lançou o programa para ter onde morar recentemente. A prefeitura está se adequando, vai entrar nesse programa também? Tem alguma parceria com o governo do estado para aumentar a oferta de imóveis para a população de baixa renda? Sim, nós temos inclusive uma reunião agendada com a AGEAB para a gente tratar disso, para a gente entender o programa estadual e saber quais são as parcerias que nós precisamos firmar para que o município também aproveite e usufrua dessa política que é importantíssima. E o governo do estado lançou em alguns municípios, e a Aparecida de Goiânia, como eu falei, nós queremos ser vanguarda, nós queremos estar à disposição do governo do estado para que a gente consiga juntos resolver essa questão, que é um problema generalizado e ele precisa ser combatido de frente, porque é uma política, como eu falei, de longo prazo. Você não consegue fazer moradia do dia para a noite. Então tem que haver planejamento, vontade política, e eu tenho certeza que todos os entes, inclusive o governo federal e principalmente o governo federal que tem mais recursos, pode contribuir para realmente diminuir essa demanda que hoje nós temos lá no município. Porque tem muita gente que pensa que é só construir a casa e pronto. Não é só isso, né? Há uma série de regras para serem cumpridas. Por exemplo, tem que ter CMEI, tem que fazer pavimentação, energia, água. Então é um processo burocrático porque envolve todos os órgãos, né, secretário? Exatamente. Olha, o município de Aparecida, inclusive, é muito bem visto junto ao governo federal, porque todos os termos de compromisso que foram firmados no passado para a construção do Agenor Modesto, do Buriti Sereno, do Chácara São Pedro, todos foram cumpridos. O nosso Chácara São Pedro, inclusive, está sendo licitado uma creche, um CMEI, porque é uma das exigências, e o termo de compromisso firmado ainda lá com o ex-prefeito, com o prefeito Maguito Vilela, nosso eterno Maguito, e nós vamos ter que agora terminar essa licitação para contemplar essas famílias que estão no Chácara São Pedro. De forma que é um programa que ele tem que ter o apoio coletivo, porque senão você não tem estrutura só, o município não resolve. Se você depende da Saneag, você tem que ter bom diálogo com o governo estadual. Se você depende hoje da Equatorial, você tem que ter os intermediários, né? Então, com relação à infraestrutura, o município tem se preocupado, nós temos avançado aos olhos vistos, e isso todo o estado de Goiás reconhece que a Aparecida é a cidade que mais avançou na infraestrutura, mas todos os compromissos que forem necessários para que a gente possa trazer esses empreendimentos para o município, o prefeito Vilmar Mariano está disposto para que a gente tenha condição de continuar sendo um dos municípios que mais vai receber esses benefícios do programa habitacional. Qual que foi o investimento da pasta nesse último ano em relação à moradia? Olha, como nós falamos, nossa atividade mais intensa é a regularização fundiária. Hoje, a Lei 13.465, ela não dispensa recurso financeiro. Nós temos um quadro de servidores e essa vontade política do prefeito Vilmar de fazer acontecer. Então, o investimento financeiro, ele é da folha, é da estrutura física, é do veículo que transita, é das nossas assistentes sociais que visitam as famílias. Então, há um investimento, sim, e ele não vai ser feito investimento pecuniário, ou seja, ir lá no cartório, regulariza-se estrutural, exatamente. Então, nós temos hoje uma equipe que é considerada uma das melhores do estado, nós temos nos preparado para isso e nós estamos muito felizes com o resultado. No momento em que nos últimos 30 anos você só fez doação de imóvel e não deu escritura, e nós estamos conseguindo fazer isso, nós temos a confiança de que nós estamos no caminho certo. Então, a Aparecida de Goiânia tem sim se dedicado à regularização fundiária, tem buscado trazer dignidade e segurança jurídica para os seus munícipes. Essas pessoas que são dependentes, às vezes, da escritura para poder mudar sua qualidade de vida, ela não tem outra alternativa. Tem gente que, se você oferecer a escritura para ela, fala, olha, eu não dou conta de pagar. Porque existem algumas modalidades. Existe a escritura pública de doação que o município
pode sim chegar lá para a pessoa interessada, ela pode requerer, inclusive, isso, montar um processo. Olha, eu recebi um imóvel do município, está aqui a cadeia dominial, e eu preciso pagar essa escritura. Ele monta um processo administrativo e a gente faz o andamento, a procuradoria se manifesta e ele paga as custas. Se ele quiser fazer isso, pode, mas aí quando você pega um imóvel que quando ele recebeu lá no passado, ele era muito barato e afastado e hoje ele está numa zona desenvolvida, o imóvel passa a valer 150, 200, 300 mil reais, o que onera no cartório e no imposto de transmissão também. De forma que nós estamos cumprindo essa etapa do REURB, porque nós entendemos que facilita a definitiva posse do imóvel em favor daqueles que foram contemplados há muitos anos. Muito bem. Secretário, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no G5 Entrevista. Se tiver algum assunto que eu deixei de abordar, o microfone e a câmera está aberto para o senhor poder falar com a população. Olha, eu fico agradecido pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui uns amigos que estão conosco, o Márcio, o Robeci Nunes, que está ali. Agradecer a confiança do prefeito Vilmar Mariano, porque tem nos dado a estrutura necessária para que a gente possa fazer acontecer o REURB no município de Aparecida e dizer para a população aparecidense, nós estamos empenhados em fazer com que aquelas pessoas que precisam da moradia popular recebam. Obviamente, como falamos aqui, existe uma dificuldade muito grande, porque são políticas de médio e longo prazo. Mas todos os esforços são para que a gente comece agora, junto com o governo federal, o governo estadual, a desenvolver isso para que brevemente essas pessoas tenham a oportunidade de ser contempladas, e a gente sabe que a pessoa que muitas vezes paga o aluguel, no momento em que ela recebe a casa própria, aquele recurso do aluguel vai para a alimentação, ou seja, você traz dignidade de todas as formas. A pessoa paga 600, 700 reais, 500, para muitos é pouca coisa, mas quando você reveste aquilo no alimento dos seus filhos, você percebe que é uma política que vale a pena. E nós somos apaixonados na moradia popular, estamos lá dioturnamente trabalhando para que a Aparecida se torne uma referência na regularização fundiária e graças ao prefeito Vilmar nós estamos tendo a condição necessária para concluir esse processo e vamos buscar tantos quantos forem necessários para que a gente seja referência nessa política e podem ter certeza o povo de Aparecida. O caminho de Brasília vai ser conhecido por todos nós para que a gente traga os recursos e faça com que a Aparecida fique no patamar de ser a cidade que mais vai receber unidades do governo federal, do governo estadual. Estamos à disposição, muito obrigado. A secretaria está à disposição de você, morador. Se você quiser fazer o seu cadastro, nos procure. Estamos lá na rua São Domingos, lá no centro de Aparecida, próximo à antiga Câmara Municipal, e vai ser um prazer recebê-los lá para a gente tratar dessas questões. Muito bem, eu conversei aqui com o secretário de Habitação de Aparecida de Goiânia, o Biraci Silva, Bira Contador. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanha, até o próximo encontro.